caíssem no erro, no pecado e morressem, né? E morressem, mas em seguida, ou antes de morrerem ali, não sei como é que foi o procedimento, mas se eles continuassem se alimentando da árvore da vida, eles viveriam no pecado, irmãos, eternamente. Nós estaríamos perdidos hoje, né? Nós estaríamos perdidos hoje, porque eles iriam, além de cair no pecado, além de cair no erro, eles iriam continuar comendo da árvore da vida que é Cristo. Então muitos se perdem exatamente aqui, meus amados irmãos, né? Então, se eles continuassem comendo da árvore da vida que é Cristo, eles viveriam no pecado eternamente. Foi aonde que Deus cortou este relacionamento. Quando Eva e Adão desobedeceram, nós sabemos que em seguida o homem morreu. Agora você diz assim, mas irmão Fernando, eles caíram ali, eles morreram? Não, a gente sabe que isso é algo espiritual. É algo espiritual, porque estava no plano de Deus, de mais na frente salvar o homem pelo sacrifício. Que havia um escape, né? Deus proveu um escape, e nós vamos caminhando devagarinho para que isso tudo seja bem esclarecido, meus amados irmãos, né? Tudo isso seja bem esclarecido. Então você vê que depois do pecado, então aí foi que Deus proibiu eles de tocar na árvore da vida, que era Cristo. E vamos ler 3, 21 e 24 aqui de Gênesis. Vamos lá no versículo 21, ver o que é que diz. Aqui no versículo 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Viu o que o irmão Fernando falou antes de lermos aqui as Escrituras? Então diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja bem, então para que eles não lançassem depois, né, mão desta árvore da vida que era Cristo, que estava ali, o Senhor os expulsou do jardim, os lançou para fora do jardim do Éden, porque se eles comessem das duas árvores, eles iriam morrer, né? Eles iriam morrer e iriam também se alimentar da árvore da vida e iriam viver eternamente, meus amados irmãos, né? Creio que aquilo que o irmão Fernando não puder deixar mais claro, o Espírito Santo, né, esclarecerá no seu coração. E se torna muito difícil, muitas vezes nós não achamos palavras certas, né, pelo pouco estudo que temos, mas eu tenho certeza, né, o que me traz o conforto e o consolo, né, para mim, é saber que o apóstolo Pedro e tantos outros, né, eram homens indoutos, né, não sabiam nem assinar o seu próprio nome, mas através do falar da sua boca, né, através do Espírito Santo, eles conseguiram ganhar as almas, eles transmitiam algo de bom, as pessoas entendiam, porque não era o homem, era Deus no homem fazendo a obra. Este mensageiro que cremos, né, William Marion Branham, que muito pouco estudo, mas se você for analisar a tremenda obra que ele fez no mundo, através do dom, através da unção de Deus na sua vida, meu precioso irmão, né, você realmente vai se maravilhar com isso, né? Então, meus preciosos irmãos, vamos caminhando um pouquinho mais. Então, aqui em Gênesis 3, 21, foi quando Deus os lançou fora do jardim, para que eles não tocassem mais na árvore da vida, né? Então é por isso que hoje as pessoas têm dificuldades de acertar o alvo, fazendo para si grandes coberturas religiosas, né? Religião, a palavra religião, meu amado irmão, quer dizer uma cobertura. É isso que o homem faz, né? Sai de uma igreja, vai para outra, sai da outra, vai para outra. Muitas vezes deixam um tabernáculo e vão para o outro. Por quê? Falta de revelação,
falta de crer na verdadeira palavra de Deus, se tornam pessoas religiosas. No decorrer desse desenrolar aqui da palavra de Deus, nós vamos ver da onde veio o povo religioso. O povo de Deus, meus preciosos irmãos, não é um povo religioso, um povo fanático. O povo de Deus, eles são como Cristo, simplesmente procurando viver a palavra, amando as pessoas, né? Se você observar que quando Eva e Adão pecaram, eles viram que estavam nus. E eles foram correndo e colocaram ali algumas folhas de figueira em volta do seu corpo para tapar a sua vergonha. E o mensageiro diz que esta folha de figueira são como a religião hoje no mundo, né? O homem vai correndo para debaixo de um sistema, de uma religião, para cobrir o seu pecado. Mas só isso não basta. Só isso não basta. O que é o suficiente para nós, meus amados irmãos, é crer em toda palavra que procede da boca de Deus. Como eu cantei lá naquele corinho no começo, né? Toda palavra que procede da boca de Deus. É esse o pão que nos sustenta, que nos dá vida. Então, o homem hoje, ele sai correndo para baixo de um sistema, de uma religião. Os filhos de Deus, eles são como Cristo. Eles são adoradores. Eles nasceram para adorar, para viver na presença de Deus. Então, é isso que nós somos. Eu quero ler juntamente com nossos amados irmãos ainda, em uma mensagem que o nosso profeta pregou. Aqui diz assim, falando um pouco mais, né, dessas duas árvores. Aqui, ele pregou a mensagem dons e chamados sem arrependimento. O mensageiro diz assim, olha só como que o Espírito, o irmão Brando diz assim, preste bem atenção, né? Eu vou ler certinho, porque às vezes a gente explicando com a palavra da gente, a gente enrola mais ainda, né? Mas o nosso mensageiro, nessa mensagem, no parágrafo 11, diz assim: e se eu lhes disse que eu vim aqui e eu sou um cristão e o Espírito de Cristo está sobre mim, você espera que eu haja como Jesus agiu, né? Se o Espírito de Deus está sobre nós, se o Espírito de Cristo está sobre mim, você vai esperar que o irmão Fernando tome as atitudes que Cristo tomou, que eu venha a agir como Cristo agiu, né, irmãos? Não é isso que o mensageiro quis dizer. Pois o seu Espírito está sobre mim. Não é isto correto? Então, o que ele fez? Essas obras que eu faço, maiores as farão, pois eu vou para o meu Pai. Isso é a Escritura. Sim, isso é a Escritura, né, irmãos? Agora, o Espírito de Cristo está na igreja. Ele nunca deixou a igreja. Ele tem estado na igreja. E os dias estão ficando mais malignos, nossos dias, né, o mensageiro falando, por causa daquele conhecimento do homem que ele recebeu no Jardim do Éden. Desde que ele deixou a árvore da vida para comer da árvore do conhecimento. Aquele conhecimento está constantemente crescendo. Você veja bem. Algo que aconteceu lá atrás, meus amados irmãos, está constantemente crescendo nos dias de hoje. E eles se afastam da Bíblia, da palavra de Deus, e entram em uma teoria. Então você veja bem, né? Hoje nós vemos grandes cientistas, grandes homens que para subir num púlpito não podem subir no púlpito sem antes ter 2, 3, 4 cursos de formação teológica, em tantas coisas que nós vemos, né, que eles entram por um caminho e acabam se afastando cada dia mais da revelação da palavra de Deus, confiando nos ensinamentos humanos, confiando no conhecimento, na sabedoria humana, e vão se afastando da direção do Espírito de Deus. Não tem a direção do Espírito de Deus. Não tem a direção
da mensagem de um profeta no qual Deus está dentro dele, ensinando o seu povo, a sua igreja, na era em que ele viveu, na era em que o seu povo está vivendo. Então é isso que tem acontecido, meus amados irmãos. Então são muitas coisas gloriosas que nós ainda vamos ler, eu tenho marcado aqui para os irmãos, para ler para os irmãos, eu quero ler inclusive na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo. O mensageiro faz uma comparação muito simples aqui, mostrando uma vez mais que aquela árvore que estava lá no Jardim do Éden era Cristo. Aqui ele faz um tipo, ele faz uma comparação, e eu quero ler para os irmãos aqui no parágrafo 155, nosso mensageiro diz assim: agora, quando eles estavam ali, e as águas eram amargas, aqui o mensageiro está falando daquela trajetória de Moisés, lá no deserto, com o povo, E eles não podiam beber. Então Deus proveu, eu vou ler um pouquinho antes. Agora, quando eles estavam ali, e as águas eram amargas, e eles não podiam bebê-la, Deus proveu uma maneira, uma árvorezinha balançando ali na margem. Moisés a cortou e a lançou na água. Mudou a coisa toda. Água boa, água doce. Então, o mensageiro nos diz que isso aqui era um tipo, Era uma representação. E nós vamos continuar lendo para que os irmãos entendam melhor, Agora, quando você confronta uma das suas águas amargas, ou alguma outra coisa assim, há uma árvore hoje à noite, diz ele, o mensageiro, espiritualmente falando, pendurada no Gólgota, ou no mundo, hoje à noite, que adocicará qualquer água amarga a qual você seja dirigido. Isso mesmo, o Calvário adocicará qualquer experiência. Muitas vezes chegamos a situações difíceis e queremos saber como, mas às vezes eu fecho meus olhos e penso, além no Gólgota, onde meu Redentor sangrou e morreu para me dar vida, então minha prova parece ser tão pequena. Eu simplesmente jogo de lado e sigo em frente. Isso torna-a doce, isso adocica toda a experiência que já tive. Ele sempre adocica quando chega às minhas águas de Mara, que quer dizer águas amargas. Meus amados irmãos, muitas vezes nós chegamos em momentos difíceis, em nossas vidas. É isso que o mensageiro quis dizer, Muitas vezes chegamos em momentos difíceis, quem sabe uma enfermidade, quem sabe um problema financeiro, quem sabe algo que está nos matando, nos destruindo. Mas quando nós lembramos do Calvário, quando nós lembramos do Gólgota, lá nós podemos presenciar aquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden. E hoje nós temos acesso, meus amados irmãos. Quando nós buscamos isso com verdade, buscamos isso pelo poder da palavra, na direção do Espírito Santo, aquela árvore nos transmite vida, porque aquela árvore foi golpeada lá no Calvário para nos dar vida. É isso exatamente que o nosso mensageiro quis dizer. Então Moisés tomou aquele ramo daquela árvore, lançou na água, e aquela água se tornou doce. Então é isso que o mensageiro quis dizer, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele adocica, Ele deixa a nossa vida com sede, A nossa vida se torna uma água maravilhosa, para que as pessoas venham beber desta água de Cristo que está em nós, desse Jesus que está dentro de nossas vidas, Muitas vezes as pessoas olham para nós e sentem desejo de beber desta água, porque Cristo está em nós. Meus preciosos irmãos, é um quadro perfeito, mostrando que esse Jesus é exatamente aquela árvore que estava lá no Jardim do Éden, Que depois do pecado, o homem foi proibido, só porque hoje nós temos
através daquela morte do Calvário, nós voltamos a ter esse acesso a beber desta água da vida, a nos alimentar da palavra de Deus, né, meus amados irmãos? Então não importa a sua condição nesta noite, ou nessa oportunidade, que Deus possa tocar na sua vida, que Deus possa te abençoar grandemente. Nós vamos entrar um pouquinho mais, né, nessa linha, né, da palavra de Deus, que eu quero ler algo aqui na mensagem do nosso mensageiro. Agora, na mensagem, o Deus desta era maligna, o mensageiro diz assim: observem, Satanás não foi chamado de Deus de nenhuma outra era a não ser desta era. Meus amados irmãos, toda linha que vem do conhecimento, de sabedoria humana, de ciência, dessas coisas que nos afastam da presença de Deus, isso são obras satânicas. O mensageiro vai nos explicar. Então ele diz assim: hoje, nesta era, é a era que Satanás, ele é chamado de Deus em todos os sentidos. Você pode observar, se um homem vai para uma arena e vai lutar boxe, eu estava olhando um outro dia numa reportagem, ele é chamado, que ele é um grande vencedor, ele é chamado Deus do boxe. Né? Você já viu isso? Se uma mulher, ela se torna nesta era uma mulher muito famosa, muito bonita, eles chamam para ela de deusa. Né? Se um homem é muito bom no futebol e é um grande jogador de futebol, ele se torna o deus do futebol, né? Então nós temos visto, né, o ser humano tem tendência para essas coisas, né? Eles só não reconhecem aonde está o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus está em sua palavra. É esta palavra que nos dá vida e nos dá vida eterna, meus amados irmãos, né? Muitos dizem que Jesus nem mesmo morreu pela humanidade. Eles discordam de tantas coisas dessas escrituras. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus tem um grande plano para os seus filhos. Não para o mundo, mas para os seus filhos. Deus tem um plano de salvação por meio desta palavra, por meio da mensagem de um profeta. E nós vamos caminhando aqui pela palavra, vamos ler um pouquinho mais, para que você vá entrando e tendo o conhecimento daquilo que o nosso mensageiro nos diz, né, em sua palavra. Veja bem aqui, observe, Satanás não foi chamado de Deus de nenhuma outra era, a não ser desta era. Era a sua ambição ser como Deus. Você vê que lá, né, antes de o mundo ser feito, antes do Jardim do Éden existir, você vê que já existiu uma situação lá antes mesmo da fundação do mundo, e nós vamos ler aqui que o nosso mensageiro vai explicar para nós. Olha só, ele tinha uma ambição, né? Era a sua ambição ser como Deus desde o princípio. Vamos ler isto. Nós simplesmente tomaremos o nosso tempo. Vamos voltar. Vejamos. Eu tenho isso aqui escrito, Isaías 14. Se você tem a sua Bíblia, eu quero ler diretamente na mensagem do nosso profeta, mas você pode acompanhar na sua Bíblia em casa. Vamos ver Isaías 14. Vamos voltar aqui um pouquinho em Isaías 14, só por um momento, diz o mensageiro, e ver o que Deus disse, o que Satanás fez. Isaías 14, a partir do versículo 12. Observem. Como caísse do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, veja bem a ambição de Satanás, como ele desejava ser maior que Deus, como ele desejava ser um Deus para esta era maligna na qual estamos vivendo, aonde o povo que não tem Deus tem reconhecido ele como seu próprio Deus, né? E você vai ver no decorrer desses, não vou dizer ensinamento, né? Mas dessas mensagens que o irmão Fernando vai pregar, você vai
vai poder ver, né, aonde tudo isso vai dar, caminhando pela mensagem do nosso profeta. Vamos continuar aqui nas Escrituras. Então, ele dizia no seu coração, né? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, né? Exaltarei os filhos dele, né? O mensageiro diz aqui, filhos de Deus, né? Agora, e no monte da congregação me assentarei, congregação de pessoas, liderança, você sabe. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Diz o mensageiro assim, ó, a ambição de Satanás era ser adorado como Deus. Ele tomou 2/3 das estrelas dos céus, ascendeu acima daquelas estrelas e pregou para elas. E enganou, o mensageiro diz, a 2/3 delas. Né? Vê você isto. Está bem, observe. Esta é a sua ambição. E agora ele está pronto com a sua noiva escolhida, cuidadosamente através de seu próprio conhecimento. Vem. Todas pintadas no seu engano, de grandes edifícios e grandes denominações e pinturas de conhecimento. E o irmão Brana, nosso mensageiro, continua falando teologias, e esperteza, intelectualidade e cultura para enganar o mundo inteiro e se tornar um Deus. Isso é o que ele tem feito, levando tudo para a pessoa do anticristo, tá vendo, meu amado e precioso irmão? Aonde tudo isso vai culminar, né? O qual já foi coroado o vigário de Deus pelo seu amor ao mundo, uma noiva científica, toda vestida nas pompas da intelectualidade, educação religiosa. Eu vou continuar este vídeo, meus amados irmãos, né? Porque nós já estamos nos alongando. No próximo vídeo eu vou dar continuação nessas escrituras que eu acabei de ler, né? Mas se você quiser ler essas escrituras, meditar sobre ela, eu tenho várias escrituras aqui que eu separei para que nós juntos, caminhando pelas escrituras, nós vamos ver exatamente, né, o que a árvore da vida, que era Cristo, e o que era a árvore da ciência, do conhecimento, né? Aonde nós vamos parar com tudo isso, no que vai dar, como está acontecendo isso no mundo. Hoje, quando você vê um homem que se diz muito religioso, com a ambição de ser um evangelista, de ser um pastor, muitas vezes desrespeita o seu próprio pastor, vai lá, monta um grupo e sai fazendo tantas coisas que a Bíblia Sagrada, né, que a mensagem do profeta discorda disso, né? O mensageiro não aconselha esse tipo de atitude. Quando você vê homens com essas atitudes, você já pode perceber da onde tem vindo esse espírito. Espírito de ambição, espírito de liderança, espírito de ser um pastor, espírito de ser um evangelista, espírito de ser um missionário, querendo uma posição, um grau para si, né? Então você pode perceber da onde que já vem esse espírito, querendo se mostrar, querendo realmente uma posição, né, para se mostrar, para dizer que é alguma coisa, quando muitas vezes não é, né, meus amados irmãos? Então, para você que tinha essa dúvida, né, irmão Fernando, quem eram aquelas duas árvores lá do meio do jardim, nosso mensageiro explicou aqui, né? Uma árvore era Cristo, a outra árvore era Satanás. Agora, quando Adão e Eva foram tomar da árvore do conhecimento, Deus, né, mesmo que ele tivesse dado aquela ordem, ele não o impediu, meus amados irmãos. Por que ele não impediu? Porque ele colocou dentro do homem o livre poder de escolha, o livre arbítrio, né, que conhecemos. Adão e Eva, eles poderiam dizer não para aquele momento, né? Dizer que não queriam aquele caminho, né? Mas eles preferiram caminhar por ali e assim desobedecer a palavra de Deus.
você pode observar que quem caiu primeiro foi Eva, né? Mas daí eu pergunto para você, Adão também errou? Errou. Ele errou porque ele tomou, né, o mesmo conhecimento, né, que sua esposa teve, ela ofereceu para ele e ele aceitou, né? Então aí foi aonde que ele também vacilou e acabou caindo no engano, né, irmãos? Agora você diz, irmão Fernando, mas que erro foi esse, né? Que ele comeu da árvore, do fruto da árvore, né? Mas que fruto foi esse? Né? Isso nós vamos continuar no próximo vídeo, meus amados irmãos. Que Deus vos abençoe grandemente, né? E eu vou encerrar esse terceiro vídeo, né, cantando uma canção em adoração a Deus, né? Então nesse momento eu quero pegar aqui meu violão, vou acabar, né? Vou acabar com esse vídeo cantando um louvor ao nosso Deus, e em seguida eu estarei fazendo mais uma oração, né? Como um encerramento, né, total desse terceiro vídeo. Que Deus vos abençoe grandemente, meus amados irmãos, e eu vou cantar esse hino. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, num povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irão entrar, deixando este mundo, regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo vem